Bom dia, segunda-feira! Eu quero começar esse episódio com uma sensação, e talvez até você esteja se sentindo assim. Infelizmente, a maioria das pessoas hoje vive dopada, alienada, bloqueando o que sente o tempo inteiro, seja através das telas, vícios ou até mesmo através de remédios. As pessoas se desconectaram de quem elas são, do que elas sentem e até mesmo se desconectaram do próprio corpo. E o mais maluco é que isso virou normal. Como vários de vocês devem saber por me seguir lá no Instagram, eu sou fã do BTS. E semana passada eles lançaram um CD novo, e nesse CD tem uma música chamada Normal. E essa música me chamou muito a atenção, porque ela fala exatamente sobre isso, sobre o fato de que a gente está vivendo dessa forma como se isso fosse normal. A gente anda por aí como se fosse a prova de balas, forte, resolvendo tudo, funcionando. Mas e por dentro? Por dentro tá tudo despedaçado, ou tá sangrando, e na maioria das vezes, em silêncio. Eu vejo muito isso em consultório, e inclusive isso é tão comum que normalmente a própria pessoa nem percebe esse, entre aspas, sangramento. Mas é algo que está ali. E para amenizar, o que a gente faz? Busca mais distração, mais dopamina rápida, mais estímulo. É comida, é celular, é seriado, é trabalho, é validação. Qualquer coisa que tampe esse vazio, mas que pode ter certeza, não vai ser preenchido assim. As pessoas não vivem em presença, querem tudo rápido, sentir prazer rápido, se anestesiar rápido, mas isso faz com que o ser humano viva em estado de alerta o tempo inteiro. Todo mundo por aí está falando que está cansado, mas não consegue parar, que está sobrecarregado, mas não consegue desligar. E aí vem aquela sensação de querer ter um interruptor que pode desligar pelo menos por um minuto a mente e o corpo, que estão agitados o tempo todo. Mas como a própria música fala, esse botão off não existe. E as pessoas seguem chamando isso de vida, de rotina, chamando isso de normal. Sendo que não é normal viver assim. E como por aqui eu sempre falo de coisas com base nas técnicas que eu trabalho, mas também com base nas experiências da minha própria vida, é claro que é importante admitir que sim, eu também já vivi assim durante muito tempo. E como eu disse antes, o maior problema é que demora muito para a gente perceber que está dessa forma. Normalmente a gente só percebe quando o nosso corpo físico começa a dar sinais e apresentar sintomas. Olha que triste isso, a gente só percebe quando fica doente. Eu fui conseguindo transformar tudo isso conforme eu fui estudando, conforme eu fui me especializando e me tratando também. Inclusive, esse é um dos motivos pelo qual eu quis tanto trabalhar com a microfisioterapia e com a nova medicina germânica, porque realmente transformou a minha saúde e o meu jeito de ser. E uma outra coisa que me ajudou muito também foi viajar. Porque normalmente, quando a gente está viajando, a gente está em presença. A gente sente melhor o nosso corpo, percebe muito mais as nossas emoções. Mas o problema é que a maioria das pessoas, quando volta para a rotina, acaba deixando para trás essa conexão consigo mesmo. E foi exatamente isso o que eu não quis fazer. Eu comecei a trazer para dentro da minha vida e para o meu dia a dia coisas que eu faço nas minhas viagens que me mantêm conectada comigo mesmo. É claro que não tem como viver de férias, até porque esse nem é meu objetivo. Afinal de contas, eu amo meu trabalho, eu amo atender meus pacientes, fazer mentoria e até mesmo fazer esse podcast. Tanto até que agora eu tô de férias. Eu tô viajando, mas eu não deixei de gravar o podcast em nenhuma semana. A ideia não é parar de viver a vida real e ficar vivendo apenas como se estivesse num feriado prolongado. Não. A ideia é fazer com que a sua versão, que está mais conectada com você mesmo e que normalmente aparece quando se está de férias ou viajando, esteja presente no seu dia a dia. Talvez pelo fato de eu estar viajando agora e vivendo isso de uma forma mais intensa, é que essa música me chamou tanta atenção porque me fez lembrar dessa minha versão do passado, que tinha dificuldade de se conectar, e me fez pensar também nos meus pacientes, que passam por isso no dia a dia. E quando eu falo assim, não quer dizer que tudo é mil maravilhas e que eu vivo no mundo do pirlim-pim-pim onde tudo é perfeito. Claro que não. Eu também vivo momentos em que de repente eu me percebo tempo demais no celular, ou até mesmo muito vidrada nos meus seriados. Porque talvez você também saiba que eu amo assistir dorama, e é muito fácil se perder durante horas na frente da tela. Mas a diferença é que agora eu tenho consciência disso e eu consigo perceber muito mais rápido quando isso está acontecendo. E também consigo tomar atitudes para mudar essa situação.
Por isso eu fiquei pensando, como essa palavra normal foi distorcida? Porque não é normal viver desconectado de si. Não é normal não sentir o próprio corpo, precisar se anestesiar para aguentar a própria vida. Mas a gente se acostumou. E para começar a mudar isso, talvez você possa fazer o que é tão comum durante uma viagem. Olhar para a vida com curiosidade de novo, estar mais presente, se observar e se sentir mais. E talvez seja exatamente aqui que começa a mudança. Não quando tudo na sua vida externa muda, mas quando você começa a se perceber. Quando você para de fugir e começa a se escutar. Porque no fim, não é sobre ter mais tempo, mais dinheiro ou mais viagens. É sobre presença, consciência, é sobre voltar para você. E eu sei que nem sempre isso é fácil de fazer sozinho. Porque quando a gente passa muito tempo desconectado, às vezes a gente até tenta, mas é muito mais difícil de sustentar e acaba voltando para o automático, voltando para a anestesia e voltando para esse normal, que na verdade não tem nada de normal. E é exatamente por isso que eu faço o que eu faço. Então, se você está escutando esse episódio e alguma parte sua sabe que você está vivendo assim, mas você não está conseguindo sair desse lugar sozinho, talvez seja o momento de pedir ajuda, seja através de uma sessão comigo ou participando da minha próxima turma da mentoria. Porque existe sim um outro jeito de viver. E ele começa quando você decide não aceitar mais viver no automático. Então, antes de terminar, eu quero te deixar com uma pergunta simples, mas muito honesta. O que na sua vida hoje você está chamando de normal, mas no fundo sabe que não deveria ser? Eu desejo para todos nós uma semana cheia de bênçãos, muita luz, muitas alegrias e a gente se fala na semana que vem.